Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor não vê segundo o homem vê, assim a palavra nos diz. Ele sonda a intenção da mente e do coração. A palavra diz quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir o rei. Na verdade, quando olhando os filhos e o profeta olhando exteriormente, Abinadab, dentre os outros, Deus lhe disse: estes já os reprovei, não vejo segundo o homem vê. Aonde Samuel pergunta a Jessé: não tem mais filhos? E havia Davi que estava a pastorear as ovelhas no campo, aonde mandaram o chamar. Já havia reprovado aqueles que ali estavam, porque ele conhece a intenção da mente e do coração. Davi, homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, aonde se tropeçava em alguns pontos, assim como a palavra diz, que quando ali, homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, quando passou o tempo de luto daquela criança que nasceu, mas não perseverou segundo a palavra do Senhor que haveria de morrer. A palavra diz que ele levou Batseba para casa e o Senhor não agradou disso, mas mesmo assim o Senhor era para com ele, aonde o elo da perfeição é Jesus Cristo. Nós tropeçamos de alguma forma, mas mesmo assim ele nos justifica. Mas nem sempre usai a graça como desculpa para retroceder ao jugo do opressor, porque ele conhece a intenção da mente e do coração. Ele sabe daqueles que perseveram, assim como aqueles que o negam, daqueles que falam em seu nome, mas não são do seu aprisco. Ele conhece os traidores, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso, sejais sempre conduzidos pelo seu Espírito, unânimes numa mentalidade onde se experimenta a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor, sempre com uma consciência aguçada a fim de examinar a si mesmo e não ser rachado como faltosos, e ainda que cumpridores, sabendo que não é por si, mas por meio do seu Espírito, aonde a honra e a glória é dele, para que o seu nome seja glorificado tanto no céu como na terra. Porque ainda que se exalte e perca o temor, se retrocederes, ele não tem prazer nestes. Onde a palavra Jeremias já dizia: muitos são meramente moveres de lábios e um coração distante. Este povo te louva somente com um mover de lábios e um coração distante. Se não estiver com o coração segundo o coração de Deus, estando cheio do seu Espírito, é amor fingido, porque ele já dizia: como podeis ser maus, um sepulcro caiado, interior são ossos e toda espécie de imundícia, e falar coisas boas? É um disfarce aonde dele não se há como enganá-lo, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Ainda que venha a enganar os meros mortais, não engana aquele que é o Todo-Poderoso, e assim como aqueles que têm o seu Espírito e discernem os Espíritos. Nem todos os Espíritos procedem do Senhor, assim a palavra nos diz. E o Senhor é aquele que os expulsa, porque
Na verdade, houve um tempo onde eles iriam vencer aqueles que estão segundo a verdade, mas então chegou o tempo de ira e indignação, aonde o Senhor traz o galardão. Os justos florescerão, mas os ímpios perecerão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.